Essa semana eu me deparei com um texto do Shakespeare que é mais ou menos assim: o débil, imbecil, acovardado e servil não conhece nem pode conhecer o generoso impulso que guia aquele que confia em si mesmo e sabe que o verdadeiro sentido da vitória não é o de tê-la conquistado, senão o de sentir-se capaz de conquistá-la. E esse pensamento me impactou muito, porque ele me fez relembrar as derrotas que eu já passei na vida, a sensação de fracasso que vem em cada uma delas. Espera um pouco, derrotas e fracassos, será que são a mesma coisa? O dicionário vai dizer para você que derrota e fracasso são sinônimos. Mas se você se aprofundar, provavelmente vai encontrar na psicologia uma diferenciação. E também na sociologia, na filosofia, no direito. O que eu gostaria de confessar é que, fugindo dessas percepções abstratas, contar para você a diferença que eu encontrei a partir da minha experiência de vida. No início da minha vida profissional, eu fiz muitas ações de trabalhadores indígenas. Na época eu fui um dos precursores de uma tese contrária ao entendimento do Tribunal Superior lá em Brasília. Mas como aquelas ações tinham um efeito social e de um resgate histórico para aquela classe de trabalhadores, muitos juízes de primeira instância passaram a julgar contrário ao entendimento do Tribunal de Brasília e a dar aquele pedido que a gente estava fazendo. E aí nós fizemos centenas de processos, até que tudo chegou para o julgamento do Tribunal de segunda instância. E no dia do julgamento do tribunal, eu estava lá, recém começando na profissão, eram mais de 30 processos para ser julgados naquele dia. E eu fui lá para defender o meu ponto de vista. A minha primeira vez naquela situação. E eu falei por quase meia hora tudo o que eu podia falar sobre aquela matéria. Quando eu terminei, o que já era meio esperado, eles julgaram, aplicando o entendimento do tribunal lá de Brasília, nós perdemos os 30 processos. Que derrota foi aquela? Eu me senti acabado. No plano mais recente, houve uma oportunidade em que eu me coloquei numa disputa política de representação de classe. E no curso daquele processo, algumas pessoas muito próximas e queridas a mim me questionavam que eu tinha que ter uma postura mais agressiva. Deixa de ser bonzinho, você não adianta ficar falando só de propostas, tem que revidar da mesma forma. Em política vale tudo, só não vale perder. Ainda assim, eu me mantive no mesmo rumo que eu saí desde a partida. E no final veio um resultado em que, infelizmente, não vencemos. Isso mesmo, uma derrota. Até que eu constituísse a minha própria família, eu sempre tive um ambiente familiar muito pequeno. Nós éramos em 4 irmãos e seus pais, emigrantes numa cidade em desenvolvimento. Talvez por ser o mais velho, o fato é que a minha relação com meu pai sempre foi muito difícil. E quando eu fiz 15 anos e comecei a enfrentar, a não aceitar mais algumas coisas, quando eu acreditava que eu iria vencer aquela situação, veio a vida e levou meu pai num acidente de carro. E aquilo para mim foi uma derrota muito grande, porque eu queria concluir, terminar aquela relação. A sensação de frustração, a sensação de abandono foi muito grande. Mas o fato que eu posso confessar para vocês é de que nessas e em tantas outras derrotas, dessas e tantas outras batalhas que eu tive na vida, eu sempre percebi um detalhe que faz distinguir e enxergar uma enorme diferença entre derrota e fracasso. A primeira lição que eu colhi desse processo, naquela tarde triste que eu debutei no tribunal, foi lá que eu aprendi a importância da sustentação oral. E foi o impacto daquele aprendizado que fez com que eu passasse a realizar esse ato em vários outros processos. E desde então isso se tornou um elemento importante e distintivo na minha trajetória profissional. A ponto de que mais recente, mais de 10 anos depois, eu vim receber daqueles juízes, daquele mesmo tribunal, uma honraria simbólica, materializada num título de comendador. Uma segunda lição que todos nós estamos enxergando hoje no cenário político nacional é de que não vale a pena ganhar uma eleição a qualquer preço
impingindo medo ou deixando de falar a realidade para as pessoas. Assim também está demonstrado que aquele que hoje trai para ascender a um cargo de poder, no vale tudo da política, muito rapidamente será traído por aqueles que antes se miraram no seu exemplo. E tudo isso só reforça em nós a convicção e a fé de que não devemos trair os nossos princípios, de que a sociedade está cansada, de que esse não é um caminho a ser seguido. E a terceira lição que eu aprendi a partir da dor da perda do meu pai é de tentar não reproduzir na minha relação com os meus filhos os pequenos problemas que nos afastavam. E meus filhos brincam comigo. Minha filha, às vezes, corre até a garagem para me abraçar antes que eu desça do carro. À noite, eu já não consigo ganhar no xadrez do meu filho de 16 anos. E eu confesso que, às vezes, eu faço uma festa quando eu ganho uma partida. Embora o que eu queira mesmo é persistir perdendo para ele em cada um dos dias que me restam na vida. Por tudo isso, eu não tenho dúvida de que são diferentes esses conceitos. Porque as derrotas que temos nas batalhas da vida e o que aprendemos em cada uma delas são o cimento, o material com o que nós vamos construir as escadas do nosso crescimento. Reforçamos os nossos valores, compreendemos o sentido por trás de palavras como entrega e amor. Fracasso, meu amigo, acredite, é outra coisa. Fracasso diz respeito a uma sensação de estar acabado. Quando você se entrega, quando você desiste, deixa de acreditar que pode dar certo. Quando você não consegue mais enxergar o verdadeiro significado que está por trás de cada uma das suas benditas derrotas. Nos últimos meses, nós dedicamos vários capítulos do Saperialdi para discutir sobre esse projeto de reforma trabalhista que está em trâmite no Congresso Nacional. Apesar da fala desinteressada, técnica, de inúmeros agentes da área trabalhista, 17 ministros do TST e centenas de juízes do trabalho, de procuradores do trabalho, advogados trabalhistas, milhares de sindicalistas, mesmo com todos os argumentos técnicos que foram utilizados para demonstrar o erro dessa reforma, ainda assim, a classe política dirigente não se sensibilizou e está marcado para a próxima terça-feira, 11 de julho de 2017, a votação da reforma. E mesmo que ela seja aprovada, e exista essa derrota no plano político, já que não conseguimos convencer os nossos representantes, ainda assim, a gente não pode perder de vista de que uma lei, depois de aprovada, ela vem para o mundo real, para o plano concreto, em que eu como advogado, você como juiz, você como promotor, você como parte, passam a viver e aplicar essa lei no dia a dia, no caso concreto. Oportunidade em que todos nós poderemos discutir as mais de 100 inconstitucionalidades que já foram apontadas nessa norma, a inutilidade econômica que isso trará para a nossa economia. Enfim, mesmo que ela seja aprovada, isso não é o fim, é só o começo. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer.